Então, a pessoa, além dela ter a sua preparação corporal, física, a sua boa alimentação, é de suma importância também ter uma base espiritual. E eu não estou falando base espiritual direcionada a religiões. Pode né? ser, mas também não pode necessariamente. ser. Não basicamente, porque tem muita gente que direciona a espiritualidade à religião. Não. Espiritualidade, né? Conhecimento espiritual, alma. Isso. Então, se você tem esse fortalecimento, você se mantém forte para poder suprir esse momentos, obstáculo. né? E tem gente que vai se apegar a esses momentos mais difíceis. A questão é o seguinte, a espiritualidade vai completar a tua vida, tu ficando doente ou não. Uhum. No meu caso, quando a água bate na bunda, tu vai começar a olhar para outras coisas que até a correria do dia a dia não te permite fazer isso, porque tu está sempre no lugar da questão. O que acontece? Quando tu entra numa situação dessa, tu para de verdade. E aí, quando tu tem que parar, tu vai começar a olhar para as coisas que estão acontecendo e dizer, peraí, isso aqui eu nunca perguntei, isso aqui eu nunca questionei. Ou ainda, tu vai ter oportunidade de encarar as outras coisas de um jeito que a correria do dia a dia não te daria oportunidade. Então, de certa maneira, tu vai ou experimentar, ou refletir, ou pensar, né? Por exemplo, no meu caso, era uma coisa que eu gostaria de fazer e as sessões de ayahuasca me auxiliaram bastante. Então, isso foi muito importante durante a quimioterapia. Vai dizer, Rodrigo, tá maluco? Aí eu dizia, não. Eu verifiquei se eu podia, avisei o meu médico e disse, tô indo. Entende? Então, é óbvio que eu não ia fazer isso de maneira inconsequente. Como eu disse, qualquer coisa que seja... Aí, pessoal da Ayahuasca Brasil, mais um ayahuasqueiro aqui, ó. E de novo, né? Com responsabilidade espiritual também, porque tem muita gente utilizando a ayahuasca de forma recreativa. A gente não pode interferir nas decisões que os outros têm, mas sendo feita da maneira correta, coerente, respeitosa, né? E respeitosa. Então, que a medicina nos traz, a medicina espiritual nos traz um entendimento que muitas pessoas ainda não têm. E enfim, fazendo ele com consciência, com responsabilidade, com pessoas responsáveis, por isso que eu falei da Ayahuasca Brasil, que são pessoas responsáveis, estiveram aqui no Papo de Salão, Vinícius Espinosa, um abraço, meu amigo, e tem essa responsabilidade. Que bom que você tem essa base forte da espiritualidade, tem algo a maior dentro de você que te ajudou. Então, durante esse processo que durou quanto tempo? A quimioterapia, no meu caso, foi rápida, porque rápida... 2 meses e meio aproximadamente. Então eu fiz 24 sessões, era assim, 5, 2, 1. Exame, 5, 2, 1. Exame, 5, 2 e 1. Tendo o mínimo de basal ali de anticorpos, teus anticorpos vão lá embaixo. Por exemplo, o anticorpo normal aí de uma pessoa... Eu tô tentando lembrar, tá, gente? Faz uns 4 anos. Mas seria uma pessoa comum tem ali 2.500, né? Eu não lembro quanto que é por ml, não me lembro a medida, mas é 2.500 a 3.000. E para fazer uma quimioterapia eu estava com 300, uma coisa assim, estava praticamente zerado. Por quê? Ataca as células germinativas também, no caso da minha quimioterapia, né? Então a imunidade vai lá embaixo. Uma afta pode gerar uma grande infecção, uma afta na boca, porque tu tá com o corpo zerado. Totalmente zerado. Então, tem várias pequenas... Por exemplo, existe picolé específico para quem está em quimioterapia, porque tu perde a sensibilidade na boca. Para quem já fez quimio, talvez se reconheça nesse sentir que parece que tu tá mastigando um monte de prego enferrujado, tu fica com gosto metálico na boca, assim, sabe? Então, as coisas têm que ser mais doces, por exemplo. Então, tem um picolé, inclusive desenvolvido aqui com estudos da universidade e de uma fabricante de Floripa, cujo nome não me lembro, se não me engano é IP, que tem um picolé mais doce e ela é uma das poucas coisas que eu senti o sabor assim, meu Deus, que delícia. Ganhei da caixa de um amigo meu lá, então o picolé ajudava no combate às aftas e era uma coisa que me dava um pouco de prazer. Então, um monte de... Mas o tempo que durou isso tudo? O meu diagnóstico, as dores eu comecei a sentir em abril, meu diagnóstico veio em julho, fui operado em agosto e terminei as sessões em novembro. Então foram mais ou menos 6 meses do processo todo. Entre o diagnóstico e a cirurgia foi muito rápido, foram menos de 3 semanas, foi muito rápido. Olha. Porque, de novo, viva o SUS, o médico estava disposto, aqui no Campeche, o médico fez o diagnóstico, no outro dia eu já fui atendido com urgência ele fez o diagnóstico prévio, né? Não tinha exames ali, ele falou, amanhã de manhã no Celso Ramos. Ele era o plantonista do Celso Ramos, o próprio médico aqui da UPA, né? Então...
Dali já foi diagnóstico, encaminhamento, daqui a pouco urologista, caso de urgência, cirurgia e toca ali pau, no meio da pandemia, né? Então as coisas conspiraram muito, muito a meu favor também. Eu sou muito grato também à equipe médica e tudo isso que eu digo. As coisas, quando elas vão se desenrolando da maneira como tem que acontecer, é um negócio impressionante. Então, André, tu fez a retirada. Fez a retirada do testículo. Agora vem as perguntas pertinentes. Vamos ver o que é fato. Né? Que a grande maioria deve estar se perguntando. Sim, e aí, como é a tua vida pós? Porque quando a gente faz uma vasectomia, e eu escutei muito essas perguntas pós a vasectomia, claro que não se compara, obviamente, sim, não tem nem como se comparar. Se eu conseguir responder... Mas tem pergunta, Nego, se tiver, traz pra gente, tá? Mas tem muita gente que faz esse tipo de pergunta. Como é a tua vida sexual pós? Imediatamente depois, primeiro, cara, vou explicar pra vocês, os homens, quando eu conto essa história, eu fico meio se retorcendo. Ele é tirado por aqui, gente, tá? Então é um corte superior, a doutora puxa, corta, tira e pendura. Sabia que tem prótese? Assim como tem de prótese, ela tá me olhando assustada, né? E assim como tem prótese mamária, tem prótese de testículo também, ela mede mais ou menos, tem tamanhos igualzinho, ela amarra a prótese, bota de volta. Tá, essa prótese serviria para quê? Estética. Só estética, né? Estética. Para a produção, não? Não. Então, já saí da cirurgia com a prótese. Então, primeiro, a recuperação da cirurgia é um corte lá de uns, sei lá, 7, 8 centímetros, aquilo já vai te incomodar um pouco. Então, tem a questão da confiança primeiro, né? E depois tu vai ter, obviamente, com toda a quimioterapia, com tudo aquilo, obviamente tu vai ter uma baixa hormonal. Tu não tem nem, inclusive, a relação sexual no período de tratamento, sempre com preservativo e provavelmente tu vai ter muito pouca energia. A tua libido vai lá embaixo, com motivos óbvios. Tu tá atacando, no meu caso, as células germinativas. Então, enquanto tu tá em tratamento, é muito ruim. Mas tu tem que compreender, obviamente, tu tá em modo de sobrevivência. E eu digo modo de sobrevivência, gente, se eu fosse varrer 1/3 do salão aqui, Carlos, eu não ia conseguir. Eu ia começar a ficar tonto e ia praticamente desmaiar no sofá. Então, tu fica muito fraco. Né? Muito fraco para coisas muito simples. Imagina tu querer ter uma relação sexual. Não vai. Então, mas eu me lembro que assim, foram mais ou menos uns 10 dias, não mais que 2 semanas, entre a cirurgia e a primeira relação. Que foi mais ou menos recomendável. Então, ali já foi. Então, eu fico primeiro assim, cara, vai funcionar ou não vai, né? Cara, e aí? Só vai. Só vai? Vai alegria. Foi normal. Então, tem alguns casos que eles avaliam... Alguma dor quando... Cara, um medo de não... Pula, algo do tipo? Um medo que tu... Não dá nada. Não dá. Tu fica com medo, né? Porque ainda tem a questão do corte ali ainda. Mas eu acho que é muito mais psicológico, assim. Por exemplo, logo depois da cirurgia, tu não sai do hospital se tu não urinar a primeira vez. Tu tá com a bexiga explodindo, mas tu tá tão agoniado, tu tá tão tenso com aquilo ali, porque foi mexido, que tu não faz xixi. E eu levei assim, ó. E aí vai sair o primeiro xixi um pouco com sangue, óbvio, né? Tá mexendo ali e tal. Não dá nem pra fazer aquela técnicazinha de ligar a torneira e ficar escutando barulhinho da água. Olha, que eu fiz isso, tu não faz ideia, cara. Pra conseguir sair. Se não... Faz um dia assim, liga a torneira e fica escutando barulho da água. E aí assim vinha e não descia, né? Então, chegou um momento que eles disseram, Rodrigo, dá-lhe água, porque tu só vai, sabe? Senão, vamos ter que abrir e botar uma bolsa? Uma bolsa ali para tirar esse xixi. Mas tu não vai sair daqui enquanto não fizer xixi. Então, aquilo tudo vai te deixando tenso, né? Já foi tudo aquilo. Né? E aí, bom, depois... Cara, o que é importante também, falando aí um pouquinho sobre tratamento hormonal. Essa é uma visão que eu reforcei também com um urologista recente, diga. Mas nesse caso, né, importante que eu também acho é a parceria, a tua parceira, né, no caso, claro. Parceira, ou parceiro, hoje a gente fala num todo, né? Quem está do teu lado ali, essa compreensão é super importante, né? Porque aqui, por que eu falo isso, Rodrigo? A gente teve histórias, né? Comentamos histórias aqui sobre pessoas que passaram, mulheres principalmente, que passaram por tumores, né? E recuperaram, graças a Deus, sobre esses tumores. E a importância e a falta de importância contam muito nessa hora da sua recuperação, né, pós-cirúrgica. Né? Então, a tua parceira teve essa importância com você. Sem dúvida. Temos uma relação muito importante até hoje. Né? Ela não mora mais em Floripa, enfim, né? Tá viajando o mundo. Mas o que a gente conseguiu estabelecer de cumplicidade também naquele momento é uma coisa que eu não tenho como mensurar em outro momento da vida. Né? Pode ser que outras coisas também aconteçam por cumplicidades diferentes, mas naquele momento
Por exemplo, eu chegava em casa e eu optei por fazer as quimios de manhã e eu chegava com muita fome, o que é uma coisa muito comum. Eu estava sempre em casa e a comida estava quentinha, preparada. Né? Então, é um tipo de coisa que parece muito simples, mas a gente se sente muito cuidado. E ela cuidava de mim, estava sempre atenta. Né? A minha família também estava presente, mas ela quem estava ali comigo o tempo todo. Inclusive, e deixa eu dizer uma coisa importante, às vezes as pessoas estão realmente preocupadas em te cuidar, mas às vezes tu só precisa de solidão. Também respeitem esse espaço do paciente, ele não, em situações normais, né? Ele não vai estar querendo fugir, às vezes tu está tão saturado com as pessoas ao teu redor, né? Querendo te proteger que tu precisa... Vou dar um exemplo que eu ouvi no médico. O cara disse, doutor, eu quero sair para andar de moto. E esse, tu é maluco, cara? Paciente, o que era para ele? Seria o momento em que ele queria, porque a moto para ele sempre foi Sim, a terapia. Então, assim como era para mim a bike, mesmo depois, né, da cirurgia. Então, era o momento que ele faria as coisas por ele mesmo. Então, esse é o momento que o paciente oncológico, eu dou esse meu depoimento e já ouvi de alguns também, que eu preciso fazer um pouco por mim também. Porque a gente começa a se sentir, às vezes, inútil, cara, eu não consigo passar uma vassoura. Eu tô aqui como se eu fosse né? E aí tu não quer te sentir coitado ou inferior, então não tô nem entrando nessas questões de relacionamento de casal. Eu tô falando de uma questão prática de tu não dar conta de ti mesmo. Sim. Né? Então, tu imagina um cara que vivia diante de tudo isso, de repente, cara, eu não consigo subir, às vezes, a escada sem a falha. E se não tens uma base forte mental, isso te mexe, então, mexe muito com a tua cabeça. Aí vamos dizer, mas ele é teimoso, ele quer fazer sozinho. Pode ser que sim, mas isso só quem vai saber é o paciente. Então, esse cara, também no meu caso, eu vou dar um exemplo. Aí, o que tinham combinado? Não é recomendável dirigir, especialmente na volta da quimioterapia, por motivos óbvios, tu pode ter um desmaio, enjoo, enfim, né? Então, meu pai ou a minha irmã iam me levar nas sessões. Era todo dia, né, fazia um revezamento. E acho que na última semana, eu cheguei a ficar internado também, quase uma semana, né, lá no CEPOM, mas eu já estava me sentindo melhor. E aí, numa dessas semanas que não era semana cheia, eu resolvi, falei, eu vou de carro. Falei para ele, eu vou de carro. Aí a minha irmã, como assim tu vai de carro? Eu falei, não, eu estou me sentindo bem. Mas será que eu fiz alguma coisa que tu não gostou que eu levo? Eu falei, não, eu só preciso ir, e se eu não conseguir, e se eu me sentir mal por qualquer motivo, eu vou avisar vocês, eu deixo vocês me buscarem, mas eu preciso fazer isso por mim. Então, às vezes, são essas pequenas coisas, sabe? Eu lembro no meio da quimioterapia, um pouco depois, acho que foi um pouco depois, o primeiro passeio que eu dei de bicicleta, né, que eu morava ali na Mauro Ramos, perto da Universal, e fui até a alfândega de bicicleta, que deve dar, sei lá, uns 3, 4 quilômetros. Só em linha reta. E o alívio que para mim foi fazer aquilo de novo. Então, tu baixa muito a régua e aquelas conquistas, né, cara? De poder caminhar um pouco na praia, sabe? De poder encontrar os teus amigos e ter boas conversas, né? Porque daí o tempo muda completamente a relação do tempo. Isso é muito, muito valioso, né? Quantos amigos, ainda na época de pandemia, mandaram refeições para minha casa, coisas que eu queria comer. Eu nunca vou esquecer, o meu trabalho, né, do Guia Manezinho sempre foi pedindo, também com colaboração das pessoas, muita gente da cidade me acompanha, 80% do meu público, meus seguidores moram em Floripa, então isso é uma relação diferente de turismo, é uma relação de identidade. E quando eu resolvi explicar por que eu estava parando de fazer algumas coisas por causa da doença, as próprias pessoas se organizaram e fizeram uma vaquinha. Né? Quando eu vi, assim, tinha DVD autografado das Aranha, tinha gente sorteando camiseta, caneca, oferecendo um monte de brinde, se montou uma campanha lá na benfeitoria e eu disse para mim assim, olha, eu não consigo. E em 3 dias eles bateram uma meta, dobro da meta que eu tinha colocado. Então a intenção ali era, por exemplo, tem um exame importante que não é coberto pelo SUS, que é o PET scan. PET scan eu vou ser bem genérico, tá, gente? Mas é como se fosse um microscópio, assim, uma tomografia super pica, assim. E aí ela era importante, esse PET scan, esse exame de PET scan, para definir, para fazer o teste depois da minha sessão de quimioterapia. O que aconteceu?
O PET scan, o meu tumor, o que eu tinha nas costas, ele já estava 9 por 8 centímetros, que era uma maçã. Um pouquinho. Então, a quimio era para atacar ele por fora. A cirurgia era a última alternativa, porque eu teria que abrir pela frente. Uhum. Então, ele reagiu muito bem também e ele foi diminuindo. Diminuiu para menos da metade do tamanho. Mesmo assim, pelo tamanho que ele permaneceu, eu precisava fazer uma avaliação, porque assim, meu corpo provavelmente naquele momento não sobreviveria mais uma sequência de quimioterapias. Ou eu teria que dar um tempo, enfim, seria uma outra coisa que seria avaliada. Sim. Né? E o PET scan disse basicamente, cara, o que está aí? Está vivo? É isso. Então era uma maneira de verificar se havia atividade celular. Então, estou sendo bem leigo, tá, gente? É assim que mais ou menos eu consegui compreender. Ou se havia atividade celular ou não. Ou seja, se aquilo era um corpo estranho apenas que estava lá e ia se decompor, ou se aquilo continuava se reproduzindo. E para o sucesso do tratamento... todo, não ficou resquício, não ficou nada. Então, o que aconteceu? Permaneceu um corpo estranho e esse corpo que já não tinha mais atividade celular. O que eu quero dizer com isso? Era um corpo morto que estava ali e ele acabou sendo... Muito obrigado, querido. Quer um cafezinho? Aceito também. Ele foi sendo decomposto pelo meu próprio corpo depois. Então era atividade celular que precisava ser mantida. Esse exame na época foi... Foi isso que se diz aqui, a expansão para um tumor na região pélvica? O linfonodo, né? Ele veio para trás aqui. Atrás. Então ficava nas costas. Esse aqui doía. Então esse exame na época custou R$ 5.600, R$ 5.700. Obrigado, querido. Só esse exame. Tem gente que fazer muito mais. Então, ou tu paga lá em Pix ou paga no dinheiro. Então, quanto? 5.600 esse exame.